Indo em direção à Páscoa, preparando-nos, meditando na paixão de Jesus, nos ensinamentos da igreja. É tempo de fazer a Páscoa, de fazer uma boa confissão. É tempo de a gente se preparar para a paixão de nosso Senhor e a sua ressurreição, sua vitória. São Paulo, na epístola, lembra o bom comportamento que nós devemos ter. Não seguir atrás do mundo, das coisas impuras, das indecências, tudo isso não. E nem de palavras feias. Como ele diz, isso nem sequer entre vós se nomeie. O católico não fala palavra indecente, o católico não xinga, o católico não fala coisas inconvenientes, porque é da boca que sai muita coisa, né? Peca-se muito pela língua. Precisa ter cuidado. Então São Paulo faz essa recomendação sobre o nosso bom comportamento que edifica os outros. Quando a gente se comporta bem, não precisa falar muito não. Um bispo uma vez perguntou à Madre Teresa de Calcutá. Como sabe, a Madre Teresa é aquela que trabalhou na Índia, lá naqueles pobres mendigos, lá nas ruas de Calcutá, que é uma cidade da Índia. E ela ficava lá, lavando aquelas chagas aquelas pessoas. Eles geralmente eram hindus, eles não eram cristãos, eram hindus ou budistas, mas a maioria era hindus. Na Índia, 300 e tantas religiões, eles adoram aqueles falsos deuses. Aí perguntaram à Madre Teresa: como é que a senhora conseguiu converter tantos pagãos, quantos hindus, quanta gente que não era cristã, e a senhora converteu todo esse povo? Ela disse: eu não falava nada, eu só agia. Eu tratava com caridade, limpava as chagas deles. Quando eu sentia que a pessoa estava bem disposta, eu falava: você quer ouvir falar sobre Jesus? Aí a pessoa perguntava: Jesus é como a senhora? Aí ela respondeu: não. Eu é que procuro ser como ele. Porque eles achavam que ela era tão bondosa, tão caridosa, limpando aquelas chagas daquele pessoal sujo. Lembra daquele jornalista que uma vez falou? Estava assistindo ela lavar um leproso lá. Falou: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela falou assim: nem eu. Nem eu também não fazia. Por dinheiro não faria não. Ela fazia por amor a Deus. Por dinheiro não faria. Dinheiro nenhum do mundo pagaria aquilo. Mas enfim, perguntaram: como é que a senhora converteu tanta gente? Eu só fazia o bem. E depois eu perguntava: você quer ouvir falar sobre Jesus? Jesus é como a senhora? Não, eu procuro ser como ele. Então foi através da bondade, da caridade, do bom comportamento que ela converteu muita gente. Muita gente passou a ser cristã, pediu o batismo. Nós também não precisamos sair falando sobre Jesus o tempo todo, mas o nosso comportamento, todo mundo deve perceber: esse aí é de Jesus, esse aí é católico, esse aí é pessoa cristã. O cristão vai se mostrar pelo seu bom comportamento. Então São Paulo, nessa epístola, fala: tende bom comportamento no meio dos pagãos. Honestidade, pureza, pecados da língua, bom comportamento, tudo isso São Paulo nos lembra, para a gente edificar as pessoas e não fazer o mal. No Evangelho, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E depois o mudo começou a falar. Às vezes tem um demônio mudo, né?
Demônio mudo é aquele que nos impede de rezar. Demônio mudo é aquele que nos impede de falar o bem. Às vezes precisa falar, o pai de família precisa de falar, corrigir os filhos. Às vezes é necessário falar. Muitas vezes é melhor se calar, mas às vezes a gente precisa falar. O demônio mudo fecha nossa boca quando a gente quer se confessar e ele não deixa. É o demônio mudo. O demônio mudo que nos impede de rezar, de fazer o bem. Vamos usar bem a nossa língua. Mas Nosso Senhor fala uma coisa interessante. E muita gente acha que existe o reino de Nosso Senhor e existe o reino do diabo. Como se fosse no maniqueísmo. O maniqueísmo era uma heresia que dizia que existe o reino de Deus e o reino do demônio. Os dois são tão fortes um quanto o outro. Não é assim não. Jesus veio implantar aqui o reino de Deus. O demônio era de fato o rei disso aqui. Mas Nosso Senhor venceu. E ele dá a comparação. Quando chega, alguém está tomando conta de uma casa, mas chega alguém mais forte do que ele, tira ali o poder, e ele é que vai vencer. Jesus fez isso. O demônio reinava nesse mundo, mas com Nosso Senhor veio, ele é o Filho de Deus feito homem, e ele venceu o demônio. Por isso, o demônio já foi vencido. Muita gente fica com medo do demônio, como se o demônio fosse alguém tão poderoso quanto Deus. Não é. O demônio já foi vencido pela morte de Jesus. Ele já foi pisado, ele já foi derrotado. Muita gente tem medo do demônio, né? Olha, fizeram uma macumba para mim, eu estou com medo. Amarraram o meu nome na boca do sapo, com fita vermelha, eu estou perdido. Não precisa ficar com medo. Nosso Senhor já venceu o demônio. São Pedro diz que o demônio é como um leão amarrado. Claro, ele vai morder se você chegar lá e você a mão na boca dele, aí sim. Mas fora disso, ele está amarrado, ele está preso. Nosso Senhor já venceu o demônio. Se nós estamos com o Nosso Senhor, vimos a igreja, recebemos os sacramentos, rezamos, pedimos a Nossa Senhora, não é preciso ter medo. Não precisa ter medo de macumba, medo de mal olhado, medo de gente que vai fazer mal a gente. Não. Jesus já venceu. O demônio já foi vencido. Ele mesmo fala nesse evangelho que ele já tirou as armas do demônio. Mas, se a nossa vontade, nós somos soberanos na vontade. Se a gente se entregar ao demônio, aí sim nós perdemos Nosso Senhor. Ontem o evangelho foi muito bonito, é aquela parábola belíssima do filho pródigo. Todo mundo já conhece, mas é bom a gente sempre recordar. Nós estamos na quaresma, tempo de penitência. Então Jesus contou uma história para aqueles fariseus que achavam que eram melhores do que todos os outros. Então Jesus disse, olha, um pai tinha 2 filhos, o mais velho, outro mais novo. Todos os 2 moravam com ele. Um dia o mais novo, tentado pelo mundo, tentado talvez por más companhias, resolveu sair de casa, resolveu ir para o mundo. Então falou com o pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca quando o senhor morrer. Eu quero ir embora. Me dá a parte da minha herança. O pai ficou muito triste, dividiu a herança e deu para ele o que lhe tocava, a metade dos bens. E esse rapaz saiu, gastou o dinheiro todo. Pródigo quer dizer aquele que gasta demais, né? Saiu, gastou dinheiro com farras, bebedeiras, mulheres. Saiu gastando pelo mundo afora. Arranjou muitos amigos, claro, os amigos do dinheiro dele, né? E aí ele foi gastando farras, bebedeiras, mulheres e tal.
Depois o dinheiro foi acabando. O dinheiro acabou. Os amigos também foram embora, é claro. Eram amigos do dinheiro dele. E ele ficou sozinho. Sozinho, começou a sentir fome e foi pedir emprego. Começou a pedir emprego. E deram um emprego para ele, já estava numa terra de pagãos, para cuidar dos porcos. Foi lá numa pocilga para tomar conta dos porcos. Hoje que para os judeus é algo altamente humilhante, porque judeu não come carne de porco. Pior ainda, cuidar dos porcos. Então ele foi cuidar dos porcos, lá no meio daquela lama, passando fome. E diz lá a parábola que ele queria comer a comida que davam para os porcos e o pessoal não lhe dava. Passando fome, sujo, humilhado, ele pensou assim: quantos empregados na casa de meu pai estão bem, comem pão em abundância, e eu aqui nessa miséria, sujo, passando fome. Ele lembrou do seu pecado, ele abandonou o pai. É o nosso pecado. Quando a gente abandona Deus, fica na desgraça. Ele estava lá. Aí o que ele pensou? Pensou uma coisa boa. Fez um exame de consciência do erro. Vou me levantar e vou voltar para o meu pai. Isso aqui é resolução. Vou voltar. Só tem esse jeito. E vou pedir perdão a ele. E vou voltar para minha casa. E vou dizer para ele: meu pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Peço que me aceite como um empregado. E assim voltou. Ele fez um exame de consciência, se arrependeu daquela vida errada, fez o propósito de voltar ao pai e voltou. São os requisitos para a confissão, né? Para a gente fazer uma boa confissão, precisa dessas coisas: exame de consciência, arrependimento, propósito, a confissão e depois a satisfação, viver bem. E assim ele voltou. O pai, que nunca tinha se esquecido do filho, ficava olhando na estrada: meu filho vai voltar. O pai é sempre assim, nunca esquece: meu filho vai voltar. E ele estava voltando. Aí um dia o pai, olhando na estrada, viu aquele rapaz maltrapilho, sujo. É meu filho, é ele que volta. E o filho estava voltando, o pai foi ao encontro dele, o abraçou. E o filho falou: meu pai, pequei contra o céu. É a confissão, né? Pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um empregado. O pai não quis nem saber, abraçou o filho, mandou dar um banho nele, botar uma túnica nova, botar um anel de ouro no dedo dele, mandou matar o novilho mais gordo que tinha, fazer uma grande festa, um churrasco grande, porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. Está ali. O filho mais velho estava chegando em casa, escutou aquela festa toda, música, flauta. Chamou o empregado e disse: o que está acontecendo? Ah, aquele seu irmão voltou. E seu pai mandou matar um novilho gordo, estão fazendo uma festa. O quê? Aquele vagabundo sem vergonha deixou a nossa casa. Não vou entrar mais na casa não. Isso é um absurdo. Aí o pai veio buscá-lo. Disse: meu pai, escuta uma coisa. O senhor nunca me deu nenhum cabrito para comemorar. Agora esse vagabundo que saiu, o senhor está recebendo ele de volta? O pai falou: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é teu é meu. Mas esse seu irmão estava perdido, foi encontrado. Estava morto e reviveu. Aí o irmão entrou. Aquele irmão mais velho é o povo de Deus, que não queria aceitar a volta dos pagãos. Nós não éramos do povo de Deus, mas nós voltamos. Essa história é muito bonita, mostra que Deus é o Pai.
Aquele pai que está sempre disposto a aceitar de volta o filho. Nós somos os filhos pródigos. Nós que saímos da casa do pai. Nós que muitas vezes vamos para o pecado. É preciso a gente voltar. O pai é bom. Ninguém deve ter medo de Deus. Não ter medo. Nosso Senhor é bom. Ele quer o nosso bem. Não tenham medo. Vamos voltar para nosso Senhor. Nós temos uma mãe, que é Nossa Senhora. Temos os santos protetores, São José. Nós estamos no mês dele, que nos protege. Vamos voltar. Por isso, a igreja oferece a confissão. Na confissão, a gente fala isso. Ajoelha, perdão, Padre, porque eu pequei. Eu sou o filho pródigo. Eu sou aquele que está voltando para pedir perdão. Aproveitemos a quaresma para fazer uma boa confissão, para deixar o pecado, para refletir bem. O paramento roxo é tempo da penitência, lembrar o tempo da penitência. Peçamos então a Nossa Senhora, que é refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, que ela nos dê a força para deixarmos o pecado, seguir a Nosso Senhor. Ele venceu o pecado, o demônio, o mal. Ele nos espera sempre como bom Pai que Ele é. Amém. Rezemos a nossa profissão de fé.